Prova do segundo dia, questão número 11. A Ilana acho que já disponibilizou, né, Ilana? A Ilana disponibilizou para vocês aí no site. Para quem não tem acesso, não sabe onde está, a Ilana já disponibilizou para vocês acessarem essa prova. Vocês vão pegar a prova do segundo dia, questão número 11. Essa questão número 11, ela fala assim, ó. Tem dois mapas, né? O primeiro mapa de população brasileira, densidade demográfica em 2000. E o segundo, população brasileira, taxa de crescimento entre 1991 e 2000. E aí ele pergunta assim, letra A, correlacione as informações contidas nos mapas acima. Minha gente, se vocês pegarem, observarem o primeiro mapa, que é o mapa de densidade demográfica, primeira coisa a gente poderia relembrar o que é densidade demográfica. Tá? A densidade demográfica é uma relação entre número de pessoas e área. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando em número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica, número de habitantes de acordo com uma determinada área. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Observando esse mapa, vocês vão verificar que as regiões que apresentam maior concentração, ou seja, maior número de habitantes por quilômetro quadrado, estão principalmente ao longo do litoral. Existe uma faixa contínua ao longo do litoral brasileiro, onde no sudeste ela se alarga um pouco mais para o interior, que concentra as maiores densidades demográficas no Brasil. Além dessa faixa ao longo do litoral, existem alguns pontos isolados no interior, onde concentram-se importantes capitais. O ponto isolado, que não faz parte dessa faixa contínua do litoral, mais largo, ele está justamente ali, a gente tem em Brasília, né? A gente tem Goiás e Brasília, onde está a capital federal. Aí a gente relaciona com o segundo mapa. Aí assim, antes da gente relacionar, por que as maiores densidades demográficas estão ao longo desse litoral? Em função basicamente do processo histórico de ocupação do nosso território, né? Historicamente, o Brasil ele foi sendo ocupado desde o século XVI para atender interesses externos. Lembrando que o Brasil era uma colônia de exploração, cujo espaço, desde o século XVI, ele foi sendo ocupado e organizado para atender interesses externos. Consequentemente, se é para atender interesses externos, as cidades elas devem se voltar para fora, as cidades portuárias ganham muito destaque, né? E as atividades econômicas se encontram ao longo do litoral. Tá? As atividades econômicas que mais se destacaram, elas estão concentradas ao longo do litoral. E a gente em todos os lugares tem um padrão de ocupação muito voltado à dinâmica econômica. Tá? Porque a dinâmica econômica ela promove a criação de infraestrutura, ela gera empregos e ela atrai pessoas. Tá? Então, assim, a atividade econômica ela atrai população. Essa atividade econômica voltada para fora se concentra principalmente ao longo do litoral, atraindo pessoas para essa faixa ao longo do litoral. A gente vai para o segundo mapa, que é o mapa que fala da taxa de crescimento. Quando a gente analisa o mapa da taxa de crescimento da população, a gente verifica que as maiores taxas de crescimento populacional estão principalmente na região centro-oeste e norte, com uma pequena faixa ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aquela área de conurbação, de junção de áreas urbanas entre o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. E aí, assim, por que essas maiores taxas de crescimento estão no norte e no centro-oeste? Onde estão as menores densidades demográficas? Você vai ter que recorrer um pouquinho aos seus conhecimentos de matemática para entender isso. Por quê? Muito simples. Se você tem um lugar que tem 0 e passa uma pessoa a ir para lá, o seu crescimento foi de 100%. Agora, se você tem um lugar que tem 10 pessoas e foi uma pessoa para lá, quer dizer, variou em 1, de 10 para 11, variou em 1, assim como de 0 para 1 variou em 1. Então, assim, absolutamente o crescimento foi igual. De 0 para 1 varia 1, de 10 para 11 varia 1. Acontece que, em termos de taxa de crescimento, de 0 para 1 cresce 100%. De 10
para 11 cresce 10%. Tá? Então, a questão está justamente aí. Os lugares onde você tem menor concentração populacional, a chegada de pessoas, mesmo que seja um número não muito grande de pessoas, ela acaba gerando uma taxa de crescimento muito maior do que se esse mesmo número de pessoas chegar a um lugar onde a concentração populacional seja maior. Ok? Valeu ou não valeu?